Hoje nós vamos falar sobre celebrar uma Páscoa restaurada. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram por gentileza em 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ter também projetados aqui no nosso mural todas as passagens que nós vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 em diante. 2 Reis 23, 21 em diante. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Irmãos, essa Páscoa que a palavra está falando foi um divisor de águas na história de Judá. A gente precisa entender a profundidade do que esses 3 versículos estão dizendo. A gente precisa conhecer um pouquinho primeiro a história prévia do rei Josias, para entender por que a palavra do Senhor diz que nunca se celebrou tal Páscoa como aquela que tinha sido celebrada nesse momento. Essa Páscoa aqui que foi celebrada pelo rei Josias foi o ápice de uma experiência com Deus que o rei teve e que todo o povo teve também. Vamos voltar um pouquinho, vamos conhecer um pouco brevemente a história do rei Josias. Aqui no capítulo 22, versículo 1, vocês podem ir acompanhando pela projeção. A palavra do Senhor diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Era uma criança rei. Teve um histórico familiar terrível. Seu pai foi assassinado, por isso ele se tornou um rei tão jovem. Ele veio de uma geração de homens que desagradavam a Deus. Seu pai, Amon, seu avô, Manassés, foram os piores reis que Judá já teve. Para vocês terem uma ideia, o seu avô sacrificou seu filho a Moloque, queimou um filho vivo. Seu pai arrebentou, ultrajou, sujou, destruiu a casa do Senhor. Esse jovem Josias cresceu vendo isso. Uma geração de pessoas que desagradavam a Deus. Ele definitivamente não tinha boas referências familiares, de amigos. Ele nasceu numa geração totalmente corrompida. Mas ele tomou uma decisão na sua vida. Ele não queria ser igual ao seu pai e ao seu avô, ele queria ser diferente, não queria seguir o mesmo caminho dos seus pais. O seu pai, ele influenciou toda uma geração a fazer o que era errado. As pessoas deixaram de adorar a Deus para adorarem ídolos, para adorarem outras coisas. Aquele menino, aquele jovem, tomou uma decisão de fazer diferente na sua vida. Aqui no capítulo 22, no versículo 2, a palavra diz que: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma das coisas que ele decidiu fazer em seu coração foi reformar a casa de Deus, que estava ultrajada por tantas coisas que entraram dentro dela que não deveriam entrar. O seu pai colocou ídolos dentro da casa do Senhor. Ele decidiu desfazer aquilo e decidiu reformar essa casa do Senhor. Ele não conseguia habitar num palácio e ver a casa do Senhor em ruínas. Aqui no capítulo 22 ainda, versículos 5 e 6, a palavra diz que: deem na mão dos que têm a cargo a obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Os carpinteiros, edificadores, pedreiros, para comprar madeira, pedras lavadas, para repararem a casa do Senhor. Ele não podia ver a casa de Deus destruída e ele morando num lugar bonito. Enquanto aquelas pessoas reformavam a casa do Senhor, eles acharam o livro da lei, possivelmente o livro de Deuteronômio, que estava ali esquecido há muitos anos. Ninguém mais lia, ninguém mais ouvia, ninguém mais seguia. Alguém achou aquele livro, chegou à presença do rei e foi lido aquele livro. Quando o rei ouviu aquilo que estava escrito naquele livro, viu o quão ele estava distante da vontade do Senhor, viu o quanto o seu povo estava longe da vontade de Deus, ele teve uma profunda decisão de arrepender-se dos seus pecados
e dos pecados do seu povo. Aqui no capítulo 22, versículo 11, diz isso. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Mandou Ilquias, o sacerdote, Alcão, filho de Safã, filho de Melquias, o escrivão, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Versículo 19, Deus diz para ele: portanto, o teu coração se enterneceu e se humilhou perante o Senhor quando ouviu que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Ao ler aquele livro que foi achado, ele entendeu que o caminho por onde ele andava e o caminho por onde o seu povo andava estava muito distante da vontade de Deus. A sua reação foi um arrependimento profundo. A sua decisão, irmãos, por servir ao Senhor, não ficou apenas na sua mente. Como nós vemos tantas pessoas que acham que arrependimento é apenas um remorso, é entender que fez algo errado e pronto. Arrependimento é mudar de direção. Josias entendeu isso, ele tomou atitudes práticas de quem quer viver uma nova vida. Aqui no capítulo 23, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor para andarem com Deus, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos com todo o seu coração e alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. Pastor, o que essa história tem a ver com a gente? Tudo. Essa história tem a ver tudo com a gente. Foi nesse contexto de reformas, foi nesse contexto de contrição, foi nesse contexto de uma restauração do seu povo, que ele celebrou uma Páscoa como jamais tinha sido celebrada antes dele. A Páscoa que o rei Josias celebrou foi uma profunda alegria pela restauração, por tudo que Deus fez na sua vida e na vida do seu povo. Foi com todas essas reformas. Aquela Páscoa ela foi impactante, porque agora o povo tinha um motivo para celebrar. Não era simplesmente uma mera formalidade cumprir aquela Páscoa, mas era motivo de celebração pela restauração que Deus tinha feito naquele povo. Irmãos, bilhões de pessoas ao redor do mundo comemoram a Páscoa. Bilhões. Existe uma estimativa de sermos 2 bilhões de cristãos no mundo. Cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos, aqueles que creem em Cristo. 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo comemoram a Páscoa. Mas muitas dessas pessoas não têm uma vida dedicada a Deus como o jovem rei Josias tinha. Muitos dentre esses 2 bilhões de pessoas vivem como Amon, vivem como Manassés, distantes de Deus. E para essas pessoas a Páscoa nada mais é do que uma mera formalidade. Não é uma celebração pela restauração do que Deus fez. A Páscoa do rei Josias foi a celebração pela nova vida que Deus estava dando para aquele povo. Assim deve ser também para nós, irmãos, a Páscoa. A Páscoa deve refletir para nós a maior alegria que pudermos ter por tudo que Jesus fez na nossa vida. Nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. A Páscoa, eu sei que você sabe disso, mas não custa nada nos relembrar. A Páscoa ela foi criada pelo próprio Deus. Não foi o homem quem criou a Páscoa. Não foi a igreja quem criou a Páscoa. Foi o próprio Deus quem criou a Páscoa. Veja comigo aqui em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Êxodo 12, 7. A palavra do Senhor diz: tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 13.
E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. E o celebrareis por estatuto perpétuo. Na Páscoa bíblica, essa Páscoa criada pelo próprio Deus, nós vemos o sangue do Cordeiro livrando pessoas da morte. Aliás, é isso que significa a palavra Páscoa, passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Nós vemos aqui que o cordeiro que era morto, o seu sangue passado na porta, fazia com que Deus poupasse, não trouxesse a morte àquela família. Sabe o que Deus, irmãos, estava querendo ensinar para aquele povo e para nós? O sangue do cordeiro livra da morte. O sangue do Cordeiro livra da morte. Isso é Páscoa, é celebrar a vida, celebrar que o Cordeiro de Deus já morreu em nosso lugar. O sangue do Cordeiro livra da morte. Eu creio que todos nós sabemos disso. O problema é que ao longo dos anos, algumas coisas foram tomando o lugar desse verdadeiro sentido da Páscoa. Mesmo a grande maioria de nós cristãos, sabendo disso, do real significado da Páscoa, ainda assim, o coelho da Páscoa tomou o lugar de Jesus. Ainda assim, o chocolate tomou o lugar da carne e do sangue de Jesus. Ainda assim, enfrentar filas enormes para comprar ovos de Páscoa caríssimos, tomou o lugar de reservarmos um tempo com a nossa família, para meditarmos e refletirmos no sacrifício de Jesus por nós. A verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos, precisa ser restaurado, amém? A começar de nós que somos pais, precisamos ensinar para os nossos filhos, desde já, o verdadeiro sentido da Páscoa, ensinar para eles, meu filho, coelho não tem nada a ver com essa história, ovo de Páscoa muito menos, chocolate também não. Páscoa é o sangue do Cordeiro, livrando da morte. Quando, irmãos, nós entendemos a profundidade desse sacrifício de Jesus, quando nós entendemos a profundidade do próprio Deus sacrificando o seu Cordeiro, o seu Filho, por amor a nós, a nossa atitude deve ser como a de Josias. Primeiro, contrição pelo pecado, pelas coisas que desagradam a Deus. E segundo, alegria e celebração por termos sido salvos, lavados, justificados, resgatados, libertos da escravidão do pecado. A Páscoa, irmãos, ela não pode ser para nós cristãos apenas um evento anual, mas a Páscoa para nós é uma constante celebração pela vida eterna com Deus. Foi Jesus quem nos resgatou, não foi homem algum, foi Jesus. Ele é o nosso resgatador, Ele deu o seu sangue para nos salvar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, Jesus é a nossa Páscoa, Ele derramou o seu sangue por amor, Ele é o motivo da nossa celebração. A melhor parte dessa história é que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. Nosso Jesus não está pendurado no madeiro. O nosso Jesus está vivo. Nós cremos, a palavra do Senhor nos garante que onde tem dois ou mais reunidos no seu nome, Ele se faz presente. O nosso Jesus está vivo, está conosco neste lugar, recebendo a adoração que entregamos a Ele. Ele é a nossa Páscoa. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 5, diz que Jesus é a nossa Páscoa. E todos aqueles, irmãos, que passaram o sangue de Jesus nas portas
do seu coração, a palavra do Senhor diz, terão a vida eterna com Deus. A Páscoa, irmãos, ela não só remete ao passado, a Páscoa remete ao que Jesus fez por nós no futuro. Para nós cristãos, nós não podemos focar a nossa vida apenas nas coisas terrenas. Nós vemos tantas pessoas pregando apenas que venha para Jesus e você vai ter tanta coisa boa nessa terra, você vai ter o melhor carro, a melhor casa. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, vem para mim, eu vou te dar a vida eterna. A vida eterna é o que Jesus tem para nos oferecer. Isso é a Páscoa, a celebração da morte, da ressurreição de Jesus e da vida eterna que Ele nos concede. Veja comigo, por favor, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, irmão, nos dá um breve vislumbre de como será essa vida eterna com Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz, eu vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aqui no capítulo 22, versículo 3, diz, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Irmãos, esse é o resultado da Páscoa em nossa vida, essa vida eterna com Deus. Jesus morreu, ressuscitou e nos oferece essa vida eterna, muito melhor do que qualquer coisa que possamos viver aqui. A palavra do Senhor diz que nunca entrou no coração do homem. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero terminar dizendo o seguinte para todos nós. A eternidade com Deus, ela está disponível para todos que passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta do seu coração. O sangue de Jesus, irmãos, não está disponível para alguns. O sangue de Jesus está disponível a todos. Todos aqueles que deixam o sangue de Jesus purificar o seu coração, lavar os seus pecados, mudar a sua vida. Esses terão acesso à vida eterna com Deus, onde não haverá mais morte, choro, pranto, nem dor. Amém, irmãos? Quantos são desejosos de viver essa vida eterna com Deus? Este é o teu povo, Pai. Nós somos desejosos e esperamos a volta de Jesus. Esperamos que Jesus venha nos buscar. Ele vai nos buscar. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por Ele ser o nosso Cordeiro. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tamanha prova de amor que Ele fez na cruz do Calvário. Como Josias celebrou aquela Páscoa por tremenda restauração, eu queria que você orasse agora e agradecesse ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Lembre-se como nosso irmão Major Formigosa deu aqui o testemunho do que era no passado e o que o Senhor fez. Lembre-se, irmão, o que Jesus fez na sua vida. Lembre-se de onde Ele tirou. Lembre de tudo que Ele transformou na sua vida. Como nosso irmão falou, eu e a minha casa agora servimos ao Senhor. Lembre-se disso. E vamos orar lembrando disso, agradecendo em gratidão ao Senhor. Senhor Jesus, nós não temos palavras suficientes para agradecer tamanha prova de amor.
Senhor, como rei Josias, nós, ao vermos a Tua palavra, reconhecemos em nós, Deus, aquilo que precisa ser mudado. Reconhecemos, Deus, o quão muitas vezes estamos distantes, Deus, do Teu caminho. Distantes, Senhor, dos Teus projetos e planos para a nossa vida. Mas, Deus, ao experimentarmos o sangue de Jesus, purificador da nossa vida, não nos resta, Senhor, nada mais do que fazer, do que adorar o Teu nome, do que celebrar o Teu nome. Tantos irmãos, Deus, estão aqui nessa manhã. Outrora, Deus, andavam, Deus, em caminhos distantes do Teu. Outrora, Deus, serviam outros deuses que não eram o Senhor. Mas o Teu sangue os resgatou, o Teu sangue nos comprou. E nós Te agradecemos, Cordeiro de Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos retribuir, dedicando a nossa vida em consagração. Nós queremos retribuir com a nossa vida em devoção para Ti. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, Tu és o nosso Senhor. Nós somos ovelhas do Teu pasto. Nós aguardamos com ansiedade o dia em que estaremos juntos, para sempre juntos. O Teu povo, a Tua igreja, aguarda o dia em que estaremos como um povo só, o noivo e a noiva, o Deus e os filhos. Prepara-nos para a Tua volta, Jesus. Fortalece-nos, nos mantenha de pé, para que experimentemos, Deus, a vida eterna contigo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém.